Olá! Como vai? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar com a Aparecida. E a Aparecida está se conectando. Muito obrigada. Ai, que delícia, um monte de gente aqui. Ai, que delícia, obrigada. Obrigada, Angélica. Achei. Olá, tudo bom? Tudo bem? Nossa, que lindo, que delícia, gente. Delícia. Que delícia. Que bom ver vocês. Então, vamos conectar. Vamos lá, Aparecida. Cadê você? Aceita. Não é diferente, nós não somos diferentes, né? Então, eu espero que... Deixa eu ver se a Aparecida tá com problemas lá. Vamos lá. Aparecida. Olá, gente. Oi, Marli. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Sérgio. Nossa, gente, muito obrigada. Que delícia. A Aparecida, não sei se ela está vendo o meu convite. Vamos lá. Aparecida. Aceite o meu convite. Aparecida, olhe embaixo. Eu recebi uma mensagem dizendo que ela não está disponível. Aparecida, vamos lá? Cadê você, Flor? Bom, vamos lá. Desculpa pela tecnologia aqui. Começou a cair que tudo ótimo. aqui. Você ouviu o meu recado? Eu falando, Aparecida, tá aí. Eu ouvi! Mas agora deu. Desculpe. Muito bem, tá ótimo, tá ótimo. Eu tô pensando. Você está me ouvindo bem? Tô, perfeitamente. Que ótimo, porque não veio pro meu fone. Então vamos tirar, né? Aparecida. Vamos tirar, não veio, né? Ele não quer aparecer aqui, então vamos lá. Aparecida. Apareceu, Aparecida. O Sérgio tá falando aí, é verdade. Aparecida, você nasceu onde no Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. Nasci num lugar chamado Ermelino Matarazzo, que é referência, é Penha, Tatuapé, tipo assim, você vai indo mais pro centro. Eu chamo Ermelino Matarazzo, capital de São Paulo. Paulistana. Paulistana, a gente fala paulistana, né? Que legal. Falo. Nem vamos começar por essa área aí, que eu achei muito engraçado. Bom, depois eu te conto, depois eu te passo o link para você dar risada com o paulista e o paulistano. Eu adoro. Mas então, você nasceu em São Paulo e você fez todos os seus estudos lá. Você foi até a universidade lá em São Paulo? Sim, lá eu fiz letras. E sempre soube que eu ia ser professora. Desde pequenininha eu ensinava as crianças também. Então, quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu já sabia. Fiz letras e fui professora lá no Brasil, na rede pública, em ensino médio, por 7 anos. Dei aula de inglês e português. Você já dava aula de inglês no Brasil? Já. No Brasil eu dava aula de português, aula de inglês, as salas super cheias, 40 alunos. Então é muito difícil ensinar uma língua com tanto aluno, né? Imagina. E na rede pública. E eu sentia que o meu sotaque em inglês não era tão bom. Tipo, the book is on the table, no estilo assim. Era o meu sotaque americano. Então, eu quis vir para os Estados Unidos exatamente para aprimorar o meu inglês. Era o que eu queria. E voltar, minha intenção era voltar para o Brasil e trabalhar em um lugar que fosse melhor, né, do que a rede pública. Essa era a minha intenção. E isso foi quando? Isso foi em 2002, mas os planos começaram em 2001.
Então, eu trabalhava na Telesp, primeiro que virou Telefônica. Então, durante o dia eu trabalhava na Telefônica e à noite eu dava aula. Só que eu já estava ficando muita coisa para fazer. E isso veio em 2001, eu decidi, ok, eu vou, e aconteceu o September 11. Então, eu ainda estava na Telefônica, já tinha saído da escola, mas aí ninguém queria que eu viesse para cá. Não, é o pior lugar do mundo para você ir, é muito perigoso, não vá para Nova York, é muito perigoso. E não faltou gente querendo que eu não viesse, mas sempre eu penso assim, se tiver que acontecer algo comigo, vai acontecer andando de bicicleta. Então, não importa se o meu dia é aquele, vai acontecer. Então, eu vim de qualquer jeito em janeiro de 2002, logo depois que tudo aconteceu. Então, foi aí que eu vim. Desde então, voltei para o Brasil por 6 meses, mas retornei. Então, aqui estou desde então. E você voltou por 6... Você por voltou... 6 meses. Você veio, fez um curso de 6 meses e voltou por causa do visto? Por um ano. Eu tinha visto de estudante. Então, eu vim por um ano. Trabalhei como babá durante esse tempo. Então, eu morei com a Tereza durante um ano. E depois disso, já estava acabando meu visto, eu não queria ficar irregular e voltei para lá. Mas esse meio tempo foi quando eu conheci meu marido também. Então, eu fiquei lá só 6 meses e acabei voltando. E hoje somos casados e temos 2 filhas. Mas espera aí, me perdi. Você encontrou com ele aqui antes de ir embora? Antes de ir embora, isso. Aí ele falou, bom, então você vai voltar, né, meu amor? Olha, eu não tinha intenção, na verdade, de voltar assim para ficar, mas eu estava interessada em a gente continuar namorando à distância, né? Vamos ver como que vai ser, porque eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer, né? Mas aí a gente viu que não estava dando certo mesmo à distância e foi quando a gente decidiu ficar juntos aqui, de vez. A Angélica está perguntando onde e como você conheceu seu marido? Online. Match.com. Online? Online, Match.com. Mas você estava aqui? Eu estava você aqui. Usou um desses programas? Tipo... Sim, o Match.com. Na minha cabeça era assim, ok, eu tô aqui, não tenho namorado, não tenho ninguém, why not? Tipo, por que não? E... eu quero conhecer um americano, né? Então foi que eu testei o Match.com, conheci o meu marido assim, Benjamin. E a gente namorou pelo tempo que eu fiquei, que foram basicamente 5 meses. Voltei para lá e a gente então ficou nessa. Mas eu fui também para a Alemanha, assim que eu fui para o Brasil. Depois eu passei 2 meses na Alemanha, que eu queria aprender um pouquinho de alemão. Então, nesse tempo, ele foi para a Alemanha também. Então, você foi para a Alemanha também aperfeiçoar um pouquinho o seu alemão. Mas aí eu vi que alemão não era o que eu queria. Então, o alemão ficou mais de lado. Aí eu voltei para São Paulo, fiquei lá mais uns meses e foi quando a gente decidiu que era melhor a gente realmente morar juntos em Nova York. Ele fala um pouco de português, mas para ele, para o Brasil, isso é muito complicado. Ele trabalhava com recursos humanos, então, além da língua, ele teria que aprender todas as leis de recursos humanos no Brasil. Ia ser muito mais difícil. E como professora, eu basicamente posso trabalhar em qualquer lugar do mundo como professora de inglês. Então, seria muito mais fácil para que eu viesse para cá. Então, foi o que nós fizemos. Aí tem uma amiga sua falando que tínhamos feito planos de ir com as amigas na faculdade, lembra? Qual direito, Aparecida? Peraí. Pra onde? Pra Alemanha? Eu acho que estão falando pra cá, pra Nova York, para os Estados Unidos. Eu acho que ela é sua amiga. O Morales. Osana. Ela é professora também. A Osana é professora. Oi, Osana. Ela é professora na mesma escola que você dá aula? Não, lá no Brasil. Ela mora em São Paulo. A Osana mora em São Paulo. E ela deu aula na rede pública também. Ela dá aula agora em escola particular, se não me engano. Ai, que legal. E são as suas amigas matando a saudade de você. Isso, eu ainda tenho contato com umas meninas de lá da faculdade. Então, sempre que eu vou lá, a gente se encontra. Tem que fazer isso. Manter os amigos perto, né? Tem que fazer isso. E nesse tempo ainda de
dessa loucura, você tem que mais ainda ter os seus amigos perto de você. Olha, agora mais do que nunca, com certeza, eu não tenho dúvidas. Eu acho que você está certíssima, certíssima. Mas então vamos lá. Você conheceu seu marido, eu falei, então tá bom, vamos morar junto em Nova York. Isso já era o quê? 2002, 2003? Aí já era 2003 e aí eu não queria ficar sem trabalhar, obviamente, então eu comecei a dar aula particular de português. Eu ia nas casas das pessoas, né, e dava aula. Assim que eu comecei, e eu fiz por um bom tempo. Aí nós casamos e depois de um tempo eu fiquei grávida e os meus alunos, bom, eu não queria mais, não dava para eu ficar carregando minha mochila pesada para ir para casa dos alunos. Então foi quando eu abri minha escola, chamava Brazil Station. E os meus alunos, vendo que eu estava com aquele barrigão enorme, eles, não precisa vir na minha casa mais, eu vou na sua escola. Então, nesse sentido, dei muita sorte, porque eu não precisei buscar alunos. Eu já os tinha e todos, basicamente todos, concordaram em ir até onde era a minha escola. Foi assim que eu comecei, em 2003. Bom, a escola foi em 2004, mas em 2003 eu comecei com as aulas particulares. Aí eu tive a escola por 10 anos. Foi a primeira escola de português aqui em Nova York, com foco em português somente. Né? Era a única língua que a gente ensinava. Foi Você muito teve uma legal. escola por 10 anos em Nova York? Em Nova York, escola de idiomas. Uhum. Brasil Station, Brasil com Z ou com S? Com Z, Brasil Station. Com Z. Brasil Isso. Station, o nome era em inglês mesmo. Isso. E onde que era a sua escola? Era na Park Avenue South, com a 23. Ali, Flatiron. Em um das salas comerciais dos prédios. Isso. Que interessante. Então foi assim, você foi como todo mundo fala, foi orgânico, você teve que abrir, né? Exatamente. Eu tinha que fazer isso, eu não tinha como. Com aquele barrigão não tinha como eu ficar indo com o peso de um lado para o outro. E foi muito neve, legal. Chuva, isso e aquilo. Aí eles resolveram ir te encontrar. Foram lá, aí eu comecei também com aulas em grupos, conheci professoras maravilhosas, conheci muita gente que eu tenho contato até hoje, a grande maioria das pessoas que foram professores e professoras lá na Brazil Station, a gente ainda tem contato. E, então foi muito bom. E alunos também, que a gente conheceu com o tempo. E outras pessoas, foi aí que, com isso também que eu conheci o BPA, porque aí você tem que fazer muito networking, quando você tem o seu próprio negócio especialmente, você tem que fazer networking. E foi quando, antes disso também eu comecei o meu grupo de Mirap, que eu tenho até hoje. Eu tenho desde 2005 esse meu grupo, New York Brazilian Portuguese Mirap. Agora a gente está um pouquinho parado por causa da pandemia, não tem como encontrar. E quando eu montei o meu grupo, a minha intenção era trazer alunos para a escola. Era a minha intenção e também para que os meus alunos conversassem com outras pessoas em português, porque eles não tinham ninguém para conversar. Então, eu uniria o útil ao agradável. No fim das contas, eu consegui talvez uns 2 ou 3 alunos somente. Porque as pessoas que vão a esses encontros, normalmente eles querem algo grátis, eles querem praticar, né? E para mim estava de muito bom tamanho também, eu podia levar os meus alunos de qualquer maneira, e tenho até hoje. Fechei a escola, mas continuo com o grupo, espero que em breve eu possa voltar a ver todo mundo, né? O Caco tá aí falando, fiquei muito triste quando ela fechou a escola. Mas você não fechou, você vendeu, né? Eu vendi, mas e daí passei os alunos para para essa outra empresa também, porque eu não queria deixar os alunos na mão, né? Mas era a decisão certa, porque eu já tinha 2 crianças e eu não tinha tempo para fazer as coisas. As 2 pequenas e preparar a aula, organizar as coisas. Eu não estava mais dando aula, eu estava fazendo só parte administrativa e é muita dedicação que você tem que ter. E trabalho à noite, trabalho no fim de semana. Então eu decidi que a melhor coisa era realmente eu dar um tempo. E eu comecei a trabalhar numa empresa de jogos, de cassinos. Eles fazem os jogos que vão dentro das máquinas de caça-níquel. Então eles fazem Olha, arte. que experiência interessante, me conta. Então, era assim, eu trabalhava com... eu ajudava as pessoas com tirarem dúvidas, era à frente da empresa, vamos dizer assim, né? E era basicamente
realmente, o que eles faziam era A realmente o imagem está desenho. congelada, gente. Tá congelada? Melhorou? Uhum. Voltou? Tá, eu só Voltou. encostei o dedinho lá. Então, É, e aí eles eu faziam o fiquei, eu desenho que fiquei. vai. Ah, Então, só para eles faziam o desenho, o jogo que vai dentro da máquina, entendeu? E eu fazia customer service, o atendimento ao consumidor. Eu fiz por 2 anos, mas depois eu decidi que não era o que eu queria voltar a dar aula, e foi quando eu comecei novamente com aulas. então, eles desenham os jogos e Isso. outra pessoa cria fisicamente o jogo, certo? Eles desenham, eles fazem todo que nem. Você já foi em cassinos que você tem aqueles jogos, que todo mundo, né? Foi um pouquinho já. Então que É, você. Eu não gosto. Eu fui nem pela eu. primeira vez com a empresa, fui em um em Queens, e foi minha primeira vez, porque foi bem um tour, porque muita gente não conhecia. Eu não gosto. E eu vi tanta gente idosa em cadeira de roda, indo lá e apertando. Eu pensei, gente, dá muita dó isso, né? E eu não gosto. Mas era onde eu trabalhava, você tem que aprender, né? E saber como faz. Mas fiquei por 2 anos somente. Foi uma Mas experiência, com certeza. foi uma boa experiência. Acho que qualquer coisa que você faz, qualquer coisa que você aprende, serve para algo no futuro, sempre. Aí, com Sempre. certeza, a sua professora dentro de você estava ruminando, né? Tava. Ai, gente, não é o que eu quero, não é o que eu quero dar aula. Mas aí eu decidi dar aulas e eu entrei, chama Teaching Fellows, é um programa que existe para quem está querendo mudar de profissão ou que acontece muitas vezes a pessoa está desgostosa com o seu trabalho, o que eu quero mudar de carreira. Então eles ajudam, eles treinam a pessoa e também pessoas que já têm a profissão de professor também podem se atualizar, vamos dizer. E eu já estava muito tempo sem dar aula e eu nunca tinha dado aula em rede pública aqui. Para mim foi ótimo, que eu aprendi muitas coisas novas que estão sendo usadas, né? E agora eu dou aula faz 2 anos, eu dou aula no Bronx, em uma escola de ensino médio. E sou a primeira professora a dar aula de português como língua estrangeira em Nova York, New York City. Então é Parabéns. muito legal. E dou aula também de inglês para os estrangeiros, chama ENL. Então, vamos supor, alguém vem do Brasil, a pessoa tem 12 anos, vem do Brasil para cá, tem que ir para a escola, não fala nada de inglês. Então, eu sou a professora que vai lá na aula de história, por exemplo, e eu vou estar junto com o aluno, ajudando o inglês para que o aluno entenda a história, ou geografia, ou matemática. É um serviço tão bom, tão fundamental, que a pessoa chega aqui totalmente perdida, né? Não sabe Lógico. inglês. Com certeza, com certeza. Então, peraí. Você é super rápida, seu pensamento é super rápido. Tô falando demais. Peraí, peraí, peraí. Então, vamos pensar que uma pessoa quer ser professora em Nova York, Uhum. tá? Qual é o primeiro passo? Bom, você tem que ter mestrado para ser professor aqui. Então, você tem que fazer um mestrado na área que você quer ensinar. Seja matemática, seja educação física, seja o que for. Então, este é o caminho natural, vamos dizer. Só que, às vezes, a pessoa não quer passar, não quer fazer algo específico, ou quer ter umas ideias melhores, ou quer pagar menos. Quer pagar menos? Quem não quer? Então, tem esse programa. Existem outros programas diferentes. O que eu fiz chama Teaching Fellows. Então, esse Teaching Fellows te ajuda, é muito bom. Você faz um treinamento durante o verão que é muito desgastante, é super puxado. Você passa o verão inteiro estudando, você estuda, você chega de manhãzinha às 8, você tem treinamento, depois você vai para a escola, tipo, dar aula de verão. Então, é muito puxado. Mas acabou o verão, você já começa a dar aula. Então, é maravilhoso que você trabalha enquanto estuda. O mestrado normal, você só pode trabalhar na sua área depois que você termina. Com esse sistema, você faz os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Então, é por isso que é puxado, porque é super acelerado. É bem acelerado. Aí, durante Mas, 2 anos,
Eu fiz o mestrado, eu terminei agora, feliz da vida, finalmente acabei meu mestrado. E várias noites sem dormir mesmo, virando, porque é tanta coisa que você tem que fazer, tanto projeto, é tanto paper, tanta coisa que você tem que fazer. Muitas vezes eu não dormia. Meu marido acordava, você tá indo aí? 5 da manhã, me preparando para ir trabalhar já, sem ter dormido. Então, é muito puxado, a pessoa tem que saber que vai estar se A dedicando pessoa muito, tem que ter muita vontade, tem vamos que ter dizer assim. vontade. Eu tenho É certeza. e é muito importante ter alguém que apoie também. No meu caso, o meu marido, minhas filhas me apoiavam também. E o lado melhor é esse, que você já começa a trabalhar, você já começa a receber também, né? Então você está fazendo esse sacrifício, mas você está vendo que você está recebendo no fim do mês também, né? Então, Eu acho que é uma coisa excelente. Praticamente eles deixam você fazer o mestrado enquanto você já está podendo se sustentar financeiramente. exatamente. Então é muito bom. E para aquelas pessoas que estão, que nem agora, tanta gente perdeu o emprego, né? E quando eu estava crescendo, meu pai sempre trabalhou em trabalho público, sempre. E ele falava, minha filha, o melhor trabalho que tem é o trabalho público. Sempre ele falou, acabou que eu trabalhei como professora na rede pública, trabalhei na Telesp, que era uma empresa pública, e aqui eu nunca fiz isso, mas agora que eu estou fazendo, você vê essa crise toda, é um dos poucos trabalhos assim que a pessoa não perdeu quem trabalhar na rede pública. Então, eu acho que é bom repensar, se você não está feliz no seu trabalho, seja quem for, você não está feliz e você sente aquele chamado, assim, acho que eu quero dar aula, eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de explicar as coisas, eu quero dar aula. Faça isso, é muito bom. Você vai estar ajudando alguém. No meu caso, esse programa tem uma coisinha, vamos dizer assim, que acontece. Você dá aula no Bronx. Então, esse programa existe para cobrir a falta de professores no Bronx, porque, infelizmente, quase ninguém quer dar aula lá. Que tem aquela coisa de no Bronx, não. Dar aula em qualquer lugar, menos no Bronx. High school no Bronx, não. Ainda tem disso, né? E eu vou ser honesta, eu tinha também, dar aula no Bronx, mas como vai ser? Até você começar a visitar, que eu fui em várias escolas quando eu comecei a procurar trabalho. Importante, eles também te ajudam a procurar trabalho. Tipo, eles fazem feiras de trabalho. Sabe quando tem essas feiras? Então, eles fazem com várias escolas. Eles ajudam bastante, mas você é responsável por encontrar o seu trabalho. Então, quando eu Quando você comecei... fala eles, o governo programa. do estado de Nova York. O programa Teaching Fellows. O programa. Que é do estado. Faz parte também, isso. Tem parceiro com o estado. Então, quando eu comecei a visitar os lugares do Bronx, gente, que preconceito. Infelizmente, é um preconceito. A gente ouve tanto nos filmes, tudo que a gente vê que é ruim, tipo, é o Bronx, é o Bronx. Mas aí, depois que você começa a ver, assim, gente, não é nada disso. Eu tô lá no mesmo lugar, na mesma escola, aí você tem que ficar no programa por 2 anos. Então, tem umas coisinhas que você tem que seguir. Você tem que ficar por 2 anos na escola, né? E eu vou acabar meus 2 anos agora, mas eu vou continuar. Eu gosto de lá, eu gosto da direção, eu gosto dos professores, eu gosto dos alunos. Então, vou continuar. E essa é a missão do programa. Colocar professores em áreas que não temos tantos professores. Tem uma área também no Queens, lá embaixo, onde tem as praias, mais lá para baixo. Rockaway? Rockaway. Poucos professores vão lá também, porque é muito longe. Então, ou é tipo Bronx ou é Rockaway. Então, são professores para essas áreas. Então, eu recomendo. Mudou minha vida e eu faço o que eu gosto. Estou ajudando também. E divulgando português ainda. Não, é isso que eu ia perguntar. Você dando aula no Bronx de português? De português, como língua estrangeira. A gente nunca imagina que existe demanda, né? Mas aí que tá. A escola que escolhe a língua que você vai, que vai ser ensinada.
entendeu? Então, no caso, quando eu fui fazer a entrevista nessa escola, eles precisavam de um professor de ENL, esse English as New Language. Quando ela viu o meu currículo, a diretora, ela falou, você é professora de línguas também? Sim, que língua você ensina? Português. Quer dar aula de português também? Eu falei, totalmente. Então, neste caso, os alunos não têm escolha, que minha escola é muito pequena, então só tem português. Mas há escolas grandes que oferecem várias línguas, entendeu? Aí a direção vai oferecer o que eles têm disponível, basicamente, ou se eles querem um professor de chinês, por exemplo, de mandarim, tem muitas escolas no Queens que Flushing. Flushing que Deve precisam ser disso. Flushing, né? Flushing, exatamente. No caso da minha escola que é pequena, então só um idioma que eles têm, que é só português, que sou eu. Tá, Tá ouvindo? congelou um pouquinho. Quando você falou do mandarim, eu falei, deve ser em Flushing. Isso. Tem, Isso, Flushing. com certeza, né? Com certeza uma alta demanda, né? Isso. Tem áreas que precisam de professor de espanhol. Espanhol é o mais falado. E também francês, tem muitos lugares. E depende da população. E tem também árabe. Então, depende muito da área. Entendeu? Eu imagino. Mas, rapidinho. Então, a Brasil Station, você vendeu e a pessoa que comprou mudou de nome ou a pessoa ainda Não, nem usou o nome. Continuou com o que ela tinha. com o que ela tinha? Isso, e você era uma absorveu. competição que ela queria. Mas eu precisava, eu queria realmente me desfazer. Eu falei, não tem problema. O importante para mim é que realmente os alunos se encaixem, né? E deu certo. Então, fiquei feliz com o resultado. Ótimo. E o Mirá, você ainda leva, né? Sim. Tá um pouquinho parado por causa, né, do porque Covid. a essência era pessoalmente, né? Tem que ser pessoalmente, porque é língua. Então, não dá para você fazer online, é diferente. Assim, eu sei quando você ensina online, você está ensinando a língua, mas no Mirap eu não estou ensinando. É um bate-papo, o que a gente faz é bate-papo. Então tem que ser ao vivo. É porque normalmente as pessoas não pensam, mas 70% da comunicação acontece através da linguagem corporal, né? Exatamente. E você precisa ver também, que nem eu agora que eu vou começar a dar aula, sem os alunos verem a boca, fica difícil. Eu comprei aquelas máscaras que são transparentes, sabe? Aqui. Já vi. Que é tipo para quem é surdo-mudo, essas coisas, poderem ler, né? Existem essas máscaras. Eu comprei, que daí os meus alunos podem ver. É o que eu vou fazer também. É muito interessante, é bem interessante. Eu comprei também uma que é um óculos e desce aqui, mas ainda não recebi. É um shield, né? Tá. Mas não é aquele quadrado que fica assim, não. Tá. É um óculos transparente e do óculos desce aqui, contornando o seu rosto. A minha intenção, quando os alunos voltarem, é ter aquele shield também. A máscara e o outro. Aparecida, você me disse que hoje foi o seu primeiro dia de trabalho na rede educacional de Nova York, né? Hoje foi o primeiro dia de trabalho dos professores. Dos professores. Então, eu não sei como foram as demais escolas, mas a maioria delas foi mais orientação. Quem trabalhou, quem foi para a escola, arrumou as salas. Tem professores que estão trabalhando de casa e tem professores que estão indo para a escola. Esses que estão trabalhando de casa, normalmente é porque eles têm alguma condição de saúde que seria delicada, muito perigoso. Né? Isso. Então, aí foi mais orientação realmente, como vai ser na escola, porque no geral a gente não tem muita informação ainda. Mesmo os diretores não têm, então eles não têm muito para passar para nós. O que nós sabemos, é o que todo mundo sabe, vão começar as aulas dia 16 online para todo mundo, no dia 21 vai ser pessoalmente. E dependendo da escola vão ser grupos diferenciados, A, B, C.
Aham, Então, aham, é como vai ser. Na minha aham, escola vai ser ABC, na escola das minhas filhas também. aham, Então, vai ter, que nem a minha filha mais velha, ela vai ter aula ao vivo a cada 3 dias. aham. Agora, a minha mais nova vai ter. Ela está num grupo que encontra toda quarta-feira. Na semana seguinte é quarta e segunda, depois quarta e terça, quarta e quinta. Então vai ser um pouquinho complicado. Vai E ser uma dança interessante aí na sua casa. vai. Para poder achar exatamente o dia, você vai ter que colocar tudo no calendário, senão vai ficar complicado, né? Vai ser uma Mas dança interessante. Mas eles estão tomando cuidado, distribuindo produtos, hand sanitizer, né, o álcool gel, tudo que precisa eles estão distribuindo para as escolas e eles estão tomando bastante cuidado. E tem, interessante também, muitas diretoras. Devidas. E Desculpa, muitas parou e aí voltou. tem muitas diretoras que estão trabalhando de casa também, pelo mesmo problema, que elas têm algum problema de saúde. Então, tá, tá um pouco assim no ar exatamente como vai ser. Nós não temos certeza ainda de tudo. Mas vai dar certo. É. No fim vai dar certo. Os Vai, eu tenho professores estão se certeza que vai preparando. dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. É um tempo, digamos assim, uma época nova que tenho certeza que vai nos ensinar muito. A Vitória, muito obrigada, Vitória, pelas suas perguntas inteligentíssimas. Ela está perguntando, não sei se você consegue ver, mas quais são as vantagens da carreira de professor? Tem Bom, vantagens como, por exemplo, vantagens que o Brasil, por exemplo, não tem? comparando os Estados Unidos e o Brasil. Exato. Um professor aqui Olha, nos Estados Unidos tem vantagens, mais vantagens que. É mais vantajoso ser professor aqui nos Estados Unidos que no Brasil? sim, o salário é bem melhor aqui. Não comparando real com dólar, mas assim, quando você vê exatamente qual o valor do seu dinheiro aqui, o professor é mais valorizado. E tem uma lista, eu não me lembro qual é o primeiro estado, mas tem uma lista dos estados que pagam melhor, porque aqui é bem diferenciado, dependendo de onde você mora, o seu salário não é tão bom. Eu lembro que o Havaí é o estado que paga menos, é considerado como um estado, né? De todos os Estados Unidos, porque o custo de vida é muito alto. Então, mesmo que o salário não é tão ruim, mas quando você conta um custo de vida. Então, são coisas que você tem que considerar também. Às vezes o salário é super bom, mas o custo de vida é tão alto. Que nem o salário aqui não é ruim, mas o custo de vida é bem alto. Então, Nova York, eu acho que é o sexto ou sétimo, algo assim, estado que paga melhor nos Estados Unidos. Agora eu não me recordo, eu vi, mas eu não me recordo agora. Mas enfim, tem isso. E, bom, aqui nos Estados Unidos não existe fundo de garantia, né? Assim como tem no Brasil. Aham. Mas os professores, ao menos em Nova York, a gente tem algo que é parecido como se fosse um fundo de garantia que não existe nos Estados Unidos. Então, isso por si só já é excelente. E aposentadoria também, então a gente pode ter. Eu faço Aham. esse, que é do UFT também, né? Tem como fala, union, sindicato. O É. sindicato é muito Uhum. forte aqui também. E você pode fazer Perfeito. também tipo um fundo de garantia separado. Então, eu acho que é bem mais Aham. vantajoso aqui do que lá. Aí treino, eles dão muito treino. Eu não sei como está agora no Brasil, mas quando eu dava aula lá, isso não existia. Treino. Aqui tem sempre treino e eles pagam para você treinar também. Então, Você tem sempre chance de se aperfeiçoar, tem dependendo da sua própria boa vontade, né? isso. Desculpe, eu não peguei o nome da pessoa exatamente, mas achei uma pergunta super interessante. Você acha que é uma boa oportunidade para os filhos aprenderem a importância da carreira do professor? Olha, eu acho mais importante é que a pessoa goste disso. Porque você pode achar, que nem eu quero ser, não sei, advogado porque paga bem, vamos dizer. Mas você não tem
aquela coisa, o talento ou a vontade de ser advogada só pelo dinheiro, então não vale a pena. Porque ser professor tem que ter muito talento. Você pode saber a sua língua, mas você não sabe ensinar. Então, para que você vai ser professor? Então, se é algo que a pessoa gosta, isso é muito importante, que assim, é puxado, você vai ter confrontos. Eu dou aula para adolescente, para alguns maiores também, então tem problemas, tem tanta coisa que acontece, você acaba sendo psicólogo, assistente social. Então, tem que ser algo que você goste. Se a pessoa sabe, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto, eu acho que vale quase 3 meses de férias. Tá me ouvindo? Acho que tinha congelado. Tô te ouvindo. Congelou um pouquinho, mas eu te ouvi. Você acaba sendo psicólogo, assistente social, pai, mãe, tia. Isso. E outra vantagem excelente, as férias. Que conta também, né? Na hora certa, porque é verão. É verão e para quem tem filhos, no meu caso, minhas filhas vão para a rede pública, eu tenho as mesmas férias que elas. Então, aqui em Nova York, a gente saiu dia 27 de junho e as aulas vão começar agora no dia 21 de setembro, né? Basicamente 3 meses. Então, isso conta. Importante, já me perguntaram, mas vocês recebem nas férias? Sim, recebemos. Integral? Sim. Ai, que legal. Salário. Eu não sabia. Então, aí é que tá, né, Aparecida? Tem muita gente que só conecta valor ao sistema monetário. Que esse daí é um grande exemplo. Que mesmo que você receba, o que eu tô falando, você recebe o seu salário normal, mesmo recebendo o seu salário normal, tem um outro valor agregado que é as suas férias, a sua paz. Eu sinceramente acho muito estranho e eu admiro muito os europeus que eles têm aquele mês que é de férias. É já colocado na cabeça, agosto é férias. Agosto é férias. Então, tudo flui, tudo acontece porque agosto é férias. Não é? E Então, você já programa. tem aquela, não é? Você já tem aquela coisa, você parece, e a coisa realmente flui e acontece, porque você já está. É a mesma coisa de falar de um negócio, que você escreve um plano de negócio, tal e tal. Você escreve, dia 1º de agosto, estou saindo de férias. Exatamente. Né? Então, é bom, você não precisa negociar. Que você trabalha numa empresa, eu posso tirar férias em setembro? Setembro não pode, porque a pessoa que é mais velha que você de casa já pediu setembro. Posso. Então, você tem aquela negociação. Aí não tem isso. E para quem gosta mais de férias, também tem Spring Break, né? Que é aquelas férias de uma semana na primavera. Tem Winter Break, que é aquelas férias de uma semana no inverno, né? Então, mas o principal, honestamente, você tem que gostar. Porque tem pressão, você tem que entregar, é plano de aula. Uma amiga minha, a Patrícia, ela se tornou professora pelo Teaching Fellows. Eu dei uma força, não, Patrícia, vai. E ela acabou de começar, ela terminou o programa agora, aquele das férias, ela vai dar aula de educação especial. Então, é um alívio, sabe? Assim, ok, eu já tenho meu trabalho, eu vou conseguir. Então, vale muito a pena, sabe? Então, vê se você tem a vocação, vê se é o que você quer. E vai atrás. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. E aí, eu acho que a valorização que as crianças dão para o professor vai depender de como você se coloca, não é, Aparecida? Sim. Mas isso vale, com certeza. Mas tem lugares que é bem difícil, sabe? Dependendo de onde você dá aula, é bem difícil. Professores não ficam, direção não fica. Então, tem que pesquisar onde você vai dar aula, tem que fazer, como qualquer outro trabalho que você vai fazer, faça a sua lição de casa, vê, por exemplo, para mim era fundamental que fosse perto do metrô. Porque eu não tenho carro e não quero ficar dirigindo em Nova York, não tem necessidade, então eu só procurei trabalho em escola perto do metrô. Então, vê as suas prioridades e... Opa! Derrubei minha água.
Então, A das suas Angélica está com uma prioridades. pergunta aí, por que as escolas são tão diferentes umas das outras? Pergunte de novo, desculpe. Pergunte de novo. Eu não ouvi a sua pergunta, tá me ouvindo? Opa, obrigada. Reconectando, vamos lá. Voltou, Reconectando. voltou. Faz a Você pergunta de ouviu a novo. pergunta? Não. A Angélica perguntou, Aparecida, por que tem escolas tão diferentes umas das outras? Depende, uma coisa que muda muito uma escola é o PTA. PTA seria no Brasil Associação de Pais e Mestres. Aqui tem lugares que o PTA é super forte, eles ajudam financeiramente. Então, nesses lugares, a escola vai ser muito melhor, vai ter muito mais tecnologia, vai ter muitas outras aulas extras, o after school que eles têm, né, o que vem depois da escola, aula de música. Então, isso, é claro, nos bairros que tem pessoas mais ricas, o PTA colabora muito mais. Tem escolas que os pais pagam para o PTA no começo do ano $1.000. Sabe, tipo assim, tem escola que realmente os pais não é obrigatório, mas todo mundo fica assim. E daí a pessoa ajuda com o que pode, obviamente. Então, isso realmente contribui muito para o sucesso ou não das escolas no sentido financeiro. Porque, basicamente, no geral, todas as escolas têm a mesma ajuda do governo, de uma certa maneira, né? Dependendo do número de alunos e tudo mais. Mas o que faz a escola ter mais coisas são os pais. Então, aqui é muito forte a Associação de Pais e Mestres nas escolas. Isso E ajuda existe bastante as com escolas. certeza um valor agregado além do financeiro, né? Eu tenho certeza que as Claro, mesmas pessoas que apoiam financeiramente têm outra visão, né? Valorizam muito mais outras línguas tenho exato. certeza que uma coisa puxa a outra, né? E se meu filho está lá, eu quero que meu filho tenha aula de piano na escola, é óbvio. O Lógico, que me custa dar, sei lá, lógico. $100 para a escola e eu vou ter um professor de piano para o meu aluno, sabe? Então, você vê o valor agregado com isso. E daí os pais ajudam mesmo. Então, E, eu não e a sei, Fátima tá, desculpe, e a Fátima está colocando que é voluntário, né? é voluntário. E muitos pais também trabalham na escola de graça, trabalham, eu digo, vão lá, tem o presidente do PTA, tem a pessoa que faz a parte financeira, é tudo voluntário, ninguém recebe. Mas, como pai, como mãe, eu quero estar presente na educação do meu filho, eu vou lá, vou trabalhar de graça. É óbvio, trabalhar assim, né? Doando o seu tempo, mas em prol dos alunos, ajuda os professores. E quando você faz isso, você ajuda os professores a ter mais tempo também para preparar coisas melhores para os seus filhos. Então, é um ciclo. É um ciclo. Mas olha, para mim funciona a mesma coisa quando de um trabalho voluntário. É o que me parece, eu nunca fiz trabalho voluntário em escola. Mas um outro trabalho voluntário que eu já fiz e faço e adoro, você acha que você está doando para eles o seu tempo, mas você que está ganhando, né? O pai, por exemplo, Isso. que está lá na escola, que está ali olhando, ele está acompanhando o filho, ele está sabendo direitinho o que está acontecendo na escola. Eu acho que no fim da história o pai que está ganhando, né? E não só isso, você está participando e você dá a sua opinião também. Pois é. Entendeu? Você ajuda a decidir. Que nem, vamos supor, a gente tem dinheiro para contratar um outro professor de línguas. Que Uhum. língua a gente vai fazer? Aí Exato. você pode optar. Eu acho importante ensinar francês aqui. Já temos aulas de espanhol, vamos pegar um professor de francês. Vão votar, todo mundo aprova, ok, pegam, entendeu? Aí você tá lá, você participa, você vota. Então isso é Exato, tá? importante. Aparecida, alguém perguntou, eu acho que foi a Thaís Ouro, obrigada. Gente, muito obrigada pelas perguntas. Obrigada, gente. Muito obrigada. É, você vê preconceito com professores estrangeiros? Dos alunos Não, ou dos pais? não, não vejo.
Todo não mundo é estrangeiro em Nova York, né? todo mundo. Eu acho que se eu fosse para um lugar diferente, que eu sou diferente das pessoas, talvez, Aham, não sei, mas ali, pelo menos aonde eu trabalho, não. O que aham. acontece às vezes, aluno me pergunta, professora, mas por que a gente está aprendendo português e não espanhol? Porque na minha escola, a grande maioria fala espanhol, a segunda língua deles. Eu diria talvez uns 70% a 80%. Então, para eles seria mais fácil, porque já é a língua que eles falam, né? Então, É, tem uns que perguntam, mas por quê? é. E eu falo, eu sou formada em português, você vai aprender português. Daí você vai viajar para o Aham, Brasil, vai ver as aham. belezas Mais brasileiras. uma vez. É. Mas eu acho ótimas essas perguntas. Olha, estão pensando, Uhum. né? É maravilhoso. Então. O Caco está perguntando, você sabe como que é feita a distribuição ou como que ele falou, como se define o número de alunos por sala de aula, você sabe? Demanda, Demanda, né? Ou não? basicamente. Isso. Então, se a escola tem um limite. Na sala de aula são, me parece, 31 no máximo, se não me engano. E se tem menor demanda, então vai ser menos alunos. A minha filha mais velha, quando ela estava na segunda série, ela foi para uma escola que tinha 15 alunos só. Ela Então, gostava mais? ela gostava, era o que ela conhecia também, que a escola era pequena, então na primeira e a segunda série ela foi lá. Não, não era a primeira série, desculpe, era a primeira série. Aham. Então, era o que ela conhecia, a escola era pequena, ela fez o prezinho e primeira série sempre foi pequena a sala. Então, realmente depende da demanda. E tem um número mínimo? Vamos pensar que a escola abriu, só tem 5 alunos. Ele tem Olha, um número mínimo? é, é muito raro isso, assim, ter tão É, pouco aluno, mas o que eles fariam é colocar todos os alunos juntos. Vamos supor, se eles teriam um espaço para 2 salas de aula, mas eles têm somente 10 alunos, eles vão abrir uma sala de aula só. uma sala de aula só. É mais fácil deixar o espaço aberto para outras coisas, né? E isso que dá para. Nossa, dá para fazer tanta coisa com uma sala vazia. Ou Uma muito. biblioteca, ou quer fazer Uma aula de aula artes. diferente, né? Isso, dá para É. fazer tanta coisa. Você me trouxe uma lembrança aqui quando eu fazia cursinho para fazer cursinho pré-vestibular. Hum. Eu tinha um professor que acho que todo mundo gostava muito dele. Primeira coisa que ele fazia a gente fazer é levantar e mudar de lugar. Ah, Ele entrava, uhum. Ele por entrava quê? na aula, principalmente se a aula dele fosse a segunda, a terceira aula. A primeira coisa que ele falava era: chegou a hora, pode mudar de lugar. E ele não deixava ninguém sentado. E ele fazia isso várias vezes durante a aula. Ah, Você sabe por quê? por quê? Qual era o objetivo dele? Sabe aquelas conversinhas de lado? Ah, Você normalmente faz com o seu amigo? Ele aí quebrava. ele quebrava. Até você Boa fazer um técnica. outro amigo, aí Aí ele já tinha mudava. morrido também o assunto. Aí ele mudava de novo. Mas eu acho que não. Depois, um tempo atrás, depois, ele relatou que não era só isso, era uma questão também de realmente mexer o Movimento. sangue e levantar. Até quando você trabalha o tempo todo numa mesma posição, se você prestar atenção, a sua produção vai caindo, né? Uma vez que você levanta, dá uma girada, melhora. Quando eu estava Eu fazendo acho. aquele treinamento que eu te falei, Uhum. você tem que fazer um treinamento numa escola, né? E era uma escola, era a segunda série primária, segunda série. Gente, é uma dinâmica tão diferente. Então, de vez em quando a professora, ok, vamos dançar. E daí ela colocava uma música e vamos mexer todo mundo, que ela via os alunos já meio que assim, meio querendo dormir. Botava música, fazia mexer, vamos fazer exercício. Então, realmente, é importante isso para o povo não dormir. É muito importante. E quando você ensina línguas, você pode realmente colocar isso em prática, né?
vamos pensar que você está ensinando 5 palavras, eu quero que vocês encontrem os 5 objetos, sei lá, em uma parte da sala, sei lá, tem mil coisas para fazer, né? Tem, tem. É. E situações que você tem que colocar dois alunos ou mais juntos para conversar realmente. Tipo, a gente está no restaurante, você é o garçom, você é o consumidor, então tem várias coisas. Muito interessante, é muito gostoso. Aparecida, e a gente, o tempo passa e a gente não vê. Bom, vamos dar uma pincelada rápida no que está acontecendo hoje. Bom, a previsão para o início das aulas com os alunos em sala era para acontecer agora, essa semana, no dia 15. E foi adiado. O que aconteceu, você sabe? Pressão do UFT, do sindicato, basicamente, dos professores. Porque aparentemente as escolas não estão prontas ainda para receber os alunos. O que acontece é o seguinte. O que foi? Não estão equipadas. Não é nem equipado, preparadas para receber os alunos ainda, por causa do Covid e tudo mais, né? Então, a intenção é que primeiro prepare tudo. O problema é que em Nova York demorou muito para se decidir como iam ser as coisas. Enquanto outros estados já tinham um plano de ação há meses, Nova York não. Então, foi decidido basicamente em uma semana que as aulas iam começar tal dia. Aí, peraí, vai começar nesse dia como se não fizeram nada nas escolas ainda. Então, teve essa pressão da UFT, né, do sindicato, para que primeiro os professores voltassem e preparassem as aulas e a escola fosse preparada, tivesse hand sanitizer, o álcool gel em todos os lugares, e coisas assim básicas mesmo. É mais por isso, para que as escolas sejam preparadas. E os pais estão sendo, por exemplo, estão se manifestando, tipo assim, olha, eu ofereço que meu filho leve o próprio álcool gel. Não, a escola dá. A escola que é responsável por isso. Sim. Não As existe escolas... a história do pai contribuir. Lembra que no Brasil, chegava no começo do ano, tinha uma lista enorme que o pai tinha que dar para o filho levar? Isso não existe aqui em Nova York. Existia até o ano passado. No ano passado, incluía na lista, era isso, tinha álcool gel, tem aqueles wipes, né? Aqueles, tudo isso tem na lista. Mas, por causa da pandemia, agora a própria escola está fornecendo o álcool gel. Inclusive com aquele... Sabe quando você vai no restaurante que você põe a mão embaixo naqueles que são automáticos, assim? Então, esse tipo de álcool gel está tendo que na não escola. tem contato, né? Que Isso. é o certo, né? Eu sempre carrego o meu, eu sempre tenho na minha mesa, mas agora as escolas estão providenciando. Tem que ter essas coisas. É verdade. Mas eu acho que também não se deve esquecer daquela velha, boa alternativa, que é lavar a mão, né? Só que aí, entre as aulas, às vezes não dá tempo. Então, aí tem que ter. Para lavar a mão, que nem na minha escola são 3 minutos, basicamente, para trocar de uma sala para outros alunos que trocam, né? Então, não dá tempo. É tudo muito rápido. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu espero, sinceramente, eu espero que novos hábitos sejam incorporados. Para nós brasileiros, hábitos que já são corriqueiros para nós. Antes da história do vírus, eu sempre falava para meu marido, por que os restaurantes não têm um lugar para lavar a mão de fora? Assim, a primeira coisa que você deveria encontrar no restaurante é um lugar para você lavar a mão. Exatamente. Você já chega, já lava. Ou aqueles lencinhos umedecidos, né? Que nem no avião você recebe aqueles lencinhos. Que fosse um lencinho umedecido. Alguma coisa para você. Concordo, é verdade. Eu nunca entendi o porquê. Não, você precisa ir ao banheiro, muitas vezes esperar, abrir a porta, fechar a porta, isso e aquilo. Gente, é insano isso. E nas escolas também. Mas, fora o que está acontecendo agora, todo mundo sabe que as escolas, no começo do ano, tem aquela leva de gripe, aquela leva que são do contato entre as pessoas, certo?
Exatamente, exatamente. Ainda bem que tem, eu No espero entanto, que realmente, se muda os hábitos. eu espero que mude isso, viu? Tomara. Alguma coisa boa vai sair disso tudo, que essa mudança de hábitos. E você vê as pessoas estão ligando mais para os pais, estão ligando mais para os amigos, estão fazendo mais FaceTime. Então, isso eu acho que é um lado positivo, eu até posso falar desse jeito. As pessoas estão tendo mais contato, mesmo que de longe. Então, isso é Acredito, bom também, né? acredito e eu concordo plenamente com você. Eu acho que no final da história a gente vai ganhar muita coisa positiva disso. Para quem quiser ver, é lógico, né? Para quem sempre vê, eu sempre vejo o lado bom. Tem um lado bom em tudo, seja o que for. Eu procuro achar alguma coisa, ok, valeu a pena por isso, seja o que for. Então, nesse caso, eu acho que é esse contato maior que a gente está tendo agora com as pessoas, de telefonar, na verdade, né? Ligar, não só mandar texto, mensagem de texto, mas telefonar, ouvir a voz. Então, é algo que a gente está fazendo, está melhor. Né? Eu tenho certeza que calor humano ainda é insubstituível. É difícil, né? Você vai dar a mão, você vai dar um abraço, você, opa, você já breca assim, é difícil. Mas é insubstituível. Por mais que as pessoas falam, olha, muita coisa não vai voltar ao normal, eu falo, o calor humano vai. Vai. Eu As acredito pessoas também. sentem falta de ver umas outras, por mais que, graças a Deus, temos internet, Skype, Google Meet, Zoom, por mais as pessoas ainda querem estar umas com as outras. Eu tenho certeza. A gente já vê algumas pessoas já se encontrando, né? Com restaurantes do lado de fora. Uma coisa que eu espero realmente que aconteça é que Nova York continue com essas coisas de colocar as mesinhas do lado de fora no verão. Eu moro em Astoria, então uma das ruas em Astoria, a Ditmars, eles fecharam umas partes da Ditmars Eu e vi. as pessoas caminham na rua. Como na Europa que tem muito disso, né? Os restaurantes com as mesinhas do lado de fora. Então, tomara que isso continue. Verão, essa rua vai ficar fechada, vira o trânsito para algum outro lugar. Ia ser super legal. Que é algo que as pessoas estão gostando aqui também, né? As mesinhas do lado de fora. Eu estou gostando. E é mesmo, muito gostoso, né? E mas você sabe por quê que isso acontece muito na Europa? Sabe qual que é Não, o primeiro incentivo das mesas lá de fora? não. O quê? Porque as pessoas adoram olhar umas às outras. People watch. Ah, faz As sentido. pessoas olham. Você pode perceber muitos lugares. As mesas são viradas para a calçada. As pessoas aqui em Nova York a gente ainda olha assim, mas lá você pode ver que a cadeira está de frente para a rua. Olha, interessante. É uma boa técnica, boa tática. People watch. As pessoas adoram. Para Imagina, ver, ver gente, isso. até bebê adora ver outro bebê na televisão. Gostei. As Ai, pessoas tomara que adoram. continue. É isso. Tomara que Bom, continue Aparecida, assim. eu quero te agradecer imensamente. Muito obrigada pelo seu tempo, Obrigada. disposição, conhecimento, tudo. Porque Ai, obrigada a eu sei você. já o Instagram vai cortar a nossa live. Mas eu quero te agradecer imensamente. Quero agradecer todas as pessoas que mandaram perguntas. Muito obrigada. Mas Obrigada, muito gente, por obrigada. participar. Muito obrigada. Eu sei que eu tentei fazer todas as perguntas, mas eu sei que a Aparecida está disponível para responder o que a gente não respondeu aqui. Sim. Mas eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de conversar com você, de conhecer Muito mais um obrigada. pouquinho. E, Tá. e eu tenho certeza que você iluminou e deu muitas ideias para muita gente. Eu tenho certeza absoluta. Obrigada. O que Muito precisar, obrigada. pode perguntar. E muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com você. Muito bom. Muito Aí, aí. voltou. Agora sim.
Agora voltou. Mas é só uma conexão lenta. É, de vez em quando A gente cai. ainda tem alguns segundos. Tá. Então, muito obrigada, pessoal, por vir. Valeu demais. Obrigada, Hebe, por proporcionar isso. Um grande beijo a todos, então. Até a próxima, Tchau, né? antes de cair. Tchau antes de cair. Até a próxima. E hoje em dia, aquela coisa, né? Te espero poder te dar um abraço em breve.